Aqui na Hiper FM está a começar o episódio desta semana de Uma Pitada de Nutrição e é com a Filipa Custóias, nutricionista. O meu nome é André Silva e vou querer saber como é que tu estás, Filipa. Bom dia, Estou tudo bem? Ótima, bom dia, André. Está tudo bem contigo? Filipa. Também está tudo bem. Filipa, hoje o tema é o nosso cérebro é mentiroso. Como assim? Foi dia das Como mentiras, assim? ainda estou nesse tópico. Okay. Então achei que hoje um tema interessante seria realmente esse e percebermos de que forma é que o nosso cérebro mentiroso nos influencia a nossa ingestão alimentar. Então é isto que eu quero falar um bocadinho hoje. Ou seja, a verdade é que existem vários mecanismos que influenciam a nossa ingestão alimentar e o nosso comportamento alimentar. A fome é uma sensação que muitas vezes impacta de forma direta a quantidade de alimentos que consumimos. Ou seja, não é à toa que nós ouvimos aquela expressão mais fome do que barriga, não é? Significa o quê? Sim. Que quando nós temos muita fome, a tendência é nós... É encher o prato. Exatamente. Que depois até podemos não ter, lá está, barriga, estômago... Para comer tudo. Mas, como temos muita fome, a nossa tendência natural é aumentarmos a quantidade de comida que, à partida, iremos comer. E, apesar de, provavelmente, nós depois não termos barriga para tudo, a verdade é que, provavelmente, vamos comer mais quantidade do que aquela que comeríamos se estivéssemos num estado com menos fome, digamos assim. Sim. E isso... apesar de se calhar não irmos comer tudo, mas mesmo assim já estamos a comer a mais. Há um fator aí que também ajuda, que é o tamanho do prato. Se for um prato grande e nós vamos esganados de fome, enchemos o prato até não dá mais, que até costuma dizer precisas de uns taipais para a comida ficar aí. E a nossa percepção de quantidade de comida num prato grande, mais pequeno, até mesmo com a cor do prato é influenciada. Portanto, lá está, se tivermos a mesma quantidade de comida num prato pequeno ou num prato grande, a nossa percepção de quantidade também muda, assim como se estivermos num prato escuro ou num prato claro. Mas a verdade é que é importante nós percebermos isto, porque realmente, mesmo que a refeição seja uma refeição super saudável e até seja pouco calórica, se nós estivermos a consumir uma quantidade superior àquela que precisamos, vamos obviamente estar num excedente calórico e vamos aumentar o peso no futuro se isto se perpetuar no tempo. Então esta questão é muito importante. E aquilo que nós poderíamos pensar era, ok, então vamos ser nós a enganar o nosso cérebro e a mentir para o nosso cérebro, por exemplo, aumentando o número de refeições que fazemos ao longo do dia para não chegarmos a este estado de fome. Sim. E isso até poderia ser uma estratégia bem pensada na teoria, mas a verdade é que isto depende muito. Porquê? Porque o facto de nós estarmos constantemente a comer, mesmo que seja uma quantidade pequena de comida, vai fazer com que nós estejamos constantemente também a estimular os nossos mecanismos de fome e saciedade. Ou seja, nós temos fome, comemos, vamos enviar informação ao nosso cérebro de que estamos a comer e que é suposto ele ficar saciado. A comida no estômago também vai enviar essa informação para realmente ficarmos saciados e a absorção, etc., vai fazer com que, no fim de todo este processo, haja novamente um mecanismo de ativação da fome. Tive esse processo, passei por esse processo, curiosamente no domingo de Páscoa, em que estive praticamente o dia todo a comer. Exato. Parecia que precisava ali sempre mais qualquer coisinha. Uma amendoazinha. Agora aqui um bocadinho de pão com queijo. Agora, e isso não foi nada influenciado pelo facto de ter sempre comida à disposição. Não, nada. Nem estava à minha frente, nem nada. Exatamente. Portanto, isto poderia ser realmente uma estratégia que até poderia fazer sentido, mas a verdade é que no fim provavelmente não estamos a enganar nada e só nos estamos a prejudicar. Então, a questão do número de refeições que nós fazemos depende muito daquilo que são daquilo que é o nosso apetite, daquilo que são os nossos horários, daquilo que são as nossas rotinas. E se para umas pessoas faz sentido fazer 5, 6 refeições por dia e isso cabe perfeitamente no orçamento, entre aspas, energético delas, ou seja, na quantidade de energia que têm a consumir no dia e conseguem regular
lá está, a fome e a saciedade com um maior número de refeições. Para outras pessoas isto é uma estratégia que não faz sentido absolutamente nenhum, e eu vou dar aqui o meu caso pessoal, que eu prefiro fazer refeições com um maior volume de comida, lá está, para ficar mais saciada e para que essa informação de saciedade seja prolongada no tempo. Ou seja, não há aquela maçãzinha à meia da manhã, não há umas litanias... Ou seja, eu prefiro fazer menos refeições ao longo do dia, mas fazer refeições com maior volume, não necessariamente ficar empanturrada, mas ficar composta, digamos assim, exatamente, satisfeita, do que estar sempre a fazer refeições, mesmo que elas sejam pouco calóricas e com um volume de comida menor. Porquê? Porque não me vão dar essa sensação de saciedade prolongada, e para mim é uma estratégia que funciona que funciona pior. Então, o que é importante e o que é que nós temos a tirar de ilação deste episódio? É que, tendencialmente, o nosso cérebro vai ter sempre a tendência a ser o nosso inimigo, entre aspas, a mentir-nos. É muito mais fácil e muito mais aceitável para o nosso corpo nós estarmos num balanço energético positivo, ou seja, estarmos a comer mais calorias do que aquelas precisamos, do que o oposto, estarmos a consumir menos calorias do que aquelas precisamos. Nesses casos, o nosso cérebro e o nosso corpo vai sempre arranjar mecanismos para reverter essa situação. E depois, tendo em conta o nosso panorama atual, é muito fácil nós estarmos, lá está, neste excedente calórico. Porquê? Porque é muito fácil e muito acessível alimentos hiperpalatáveis, com grande sabor, com uma quantidade de açúcar e gordura que nos fazem querer ter uma experiência sensorial brutal e que nos Boa faz sorte agora com a ressaca depois dos ovos da Páscoa e das amêndoas. Exato. Portanto, vamos novamente educar o nosso paladar àqueles alimentos que nós já estamos habituados e que gostamos, e esporadicamente e pontualmente vamos acrescentar esses alimentos mais hiperpalatáveis e hiper saborosos que fazem parte, mas que têm que ser, lá está, restringidos na frequência. Filipe, eu estava-me aqui a lembrar também de uma coisa, de uma forma que nós enganamos o nosso cérebro, e corrige-me se eu estiver errado. Conta-me. Nós enganamos o nosso cérebro, mas de forma inconsciente, que é a questão do comer muito depressa. Sim, falámos sobre isso. Sim, já comemos muito depressa, pessoas... por isso é que, exatamente, comemos muito depressa, de repente comemos muito depressa, mas depois vamos comer mais um bocadinho porque não ficámos satisfeitos, e depois passado 15, 20 minutos ficamos com um barrigão, com um estômago enorme, e parece que estivemos a comer como se não houvesse amanhã. E isso tem exatamente a ver com lá está, com essa questão dos mecanismos de fome e saciedade. Não damos... Comer muito rápido não dá tempo suficiente ao nosso cérebro para assimilar que nós estamos a comer, então a quantidade de comida que comemos é sempre maior. Mas já falámos sobre isso e podem ir ouvir esse episódio. Agora não sei a qual. Este vai ficar disponível tanto no Spotify como no YouTube, assim como todos os outros. Uma pitada de nutrição volta para a semana aqui à Hiper FM. Um beijinho, Filipe, até para a semana. Um beijinho, até para a semana.